deixar aqui, seria bom, né? Não seria uma boa ideia. Enfim, e para concluir, eu queria manifestar a minha gratidão, a minha felicidade, realmente, de estar em mais um momento com o professor Marcos Fabiano. O professor Marcos Fabiano, a última vez, a primeira, esteve em São Luís? A segunda, né? Então, vou dizer, a última vez que esteve em São Luís foi há 6 anos, enquanto professor da Academia de Polícia Civil, que na verdade é a Academia também de Polícia Militar, embora os militares, o pessoal da Polícia Militar não utiliza muito a academia lá perto da UEM. Gosto mais dali do Calhau, eu também gostaria mais. E o professor veio para ser conferencista num curso de promoção e aperfeiçoamento de delegados, peritos, escrivães, agentes. E nessa oportunidade que nos conhecemos pessoalmente, é claro que conhecia já as obras do professor Marcos Fabiano, já tinha ouvido falar demais do professor Marcos Fabiano, é um verdadeiro mito na UFSC. Né? Todos conhecem e falam da qualidade da sua tese, da qualidade do seu trabalho, isso é inegável. Qualquer pessoa que chegue na UFSC e pergunte, isso aí é informação de domínio público. E eu sempre tive muita curiosidade para conhecê-lo quando tive aquela oportunidade. E agora, mais uma vez, fico muito feliz que o professor tenha aceito o nosso convite e vindo do Rio de Janeiro para nos prestigiar aqui na nossa conferência de encerramento. Professor, a casa é sua, fique à vontade, converse com os alunos, enfim, e vocês, alunos, recebam esse presente que a UEMA dá à sociedade neste momento. Muito obrigada. Antes de tudo, bom dia a todos. Queria agradecer a professora Carolina e, em nome dela, a todos os colegas, professores que estão presentes hoje aqui, e também a comunidade acadêmica, especialmente também os alunos que cuidaram de mim nesses dias que eu tive o prazer de estar aqui no estado de vocês, que é um estado especialmente interessante do ponto de vista cultural. E eu fiz questão de chegar alguns dias antes. Eu tinha trabalhado com uma pesquisa sobre teoria dos sentimentos morais, mas me interessa especialmente por conta da epidemia de linchamentos que acontece aqui, que acaba sendo um fenômeno brutal e cruel. Os episódios que ganharam a cena nacional e mancharam, de alguma maneira, o nome do Estado, né, com as decapitações do presídio de Pedrinhas. E é algo que está, de algum modo, também muito ligado à tradição do sadismo escravocrata, que se mantém, se conserva como uma prática das instituições brasileiras, muito especialmente da instituição policial. Quando eu falo da polícia, é muito necessário que a gente distinga entre a polícia como instituição e os policiais que estão aqui nos assistindo hoje e colaborando com o debate, com a discussão. Muito embora também essa distinção entre polícia como instituição e policiais enquanto como indivíduos não deva conduzir ao anonimato de um sistema que é desprovido de nomes e de responsabilidades. A gente não pode se furtar a tentar chegar aos indivíduos que compõem esse ente mítico e abstrato que é o jeito do sistema. O sistema podre é feito de homens podres. É preciso encontrá-los, modificá-los ou, se necessário, eliminá-los. Por isso que nós temos como princípio formador da polícia a educação, a academia. E agora, no intervalo, a professora Carolina me contava que há um curso aqui na própria universidade que prepara esses cadetes como futuros oficiais. Eu achei isso bastante interessante, né? O contato com o ambiente universitário é sempre um contato especial, um contato que tende a produzir um tipo de responsabilidade de um nível diferente daquela que é produzida pelo treinamento estritamente tático, estratégico e militar. E dizendo isso, eu também reitero que
nós podemos entrar nesse debate mais tarde. Eu sou contra, inclusive, as militarizações das polícias. Né? Sou a favor de que haja uma polícia militar. A presença, talvez o poder normativo mais eficaz da polícia não seja o poder dissuasório da sua força física, mas seja o poder simbólico da sua presença moral. É sobre isso que eu quero falar hoje, sobre o poder simbólico da presença moral do Estado. A formação, nós do direito temos um hábito muito grande, que é muito frequente nós temos a vocação para explicar o fenômeno normativo a partir da estatalidade, a partir de um foco exclusivamente ou muito preferencialmente ligado à ideia de heteronomia estatal. Então nós enxergamos leis, nós enxergamos poder judiciário, nós enxergamos poder legislativo, nós enxergamos poder executivo, né, e todos os seus órgãos e organismos a eles conectados, e não enxergamos a estrutura comportamental dos indivíduos, né, como eles, os destinatários das normas, representam essa normatividade jurídica a partir de um código moral. De alguma maneira, o positivismo do século XX ele sedimentou a ideia de que o direito é uma ciência com uma dupla incumbência epistemológica, uma ciência, de um lado, com uma fatura normativa, né, e de outro, uma ciência com uma fatura social, uma ciência simultaneamente então social e normativa. Quanto a isso não há nenhuma dúvida, né? O direito tanto se aproxima da sociologia em alguns aspectos, como se aproxima da deontologia ou da etiqueta em outros. Entretanto, o que nos deixa realmente perplexos é o fato de que nós não tenhamos uma compreensão um pouco mais contemporânea do direito como uma behavior science, como uma ciência do comportamento. Né? Nós todos aqui estamos confrontados com uma pergunta subjacente a todas aquelas indagações que foram feitas ao professor que me antecedeu, o professor Giovanni. Né? Qual é a teoria de base, qual é a representação científica ou que reivindica para si o estatuto científico a respeito da motivação do comportamento humano, do ponto de vista normativo, no campo de um convívio coletivo mediado por autoridades. E a resposta a isso ainda é uma resposta bastante ortodoxa, senão conservadora. A nossa ideia de atuação, do ponto de vista individual controlado pelo direito, ainda é tributária ou caudatária de duas ideias ou de duas articulações fundamentais. Em primeiro lugar, a ideia de responsabilidade. O liberalismo supõe que os homens agem de tal maneira livres nas suas escolhas de condutas que se tornam puníveis quando aceitam a consequência dos seus atos, né? Por ação ou por omissão. O mito da responsabilidade. Né? É fundamental para o direito penal, por exemplo, a ideia de responsabilidade, de responsabilização. Palavra que provém do latim responsere, né? Responder pelos seus atos. De outro lado, juntamente com a ideia de responsabilização, nós temos uma noção de que a coação ou a ameaça dela, isto é, a ideia de que há um castigo que pode sobrevir a quem frua indevidamente de uma carga de prazer ou de benefícios que se sujeita ao princípio da escassez ou ao princípio de um acesso muito restrito ou mesmo proibido, nós temos a noção de que a ameaça do castigo é causa eficiente e suficiente para produzir a dissuasão da conduta transgressiva. Ou seja, que o medo da sanção causa a conduta conforme o direito. E nisso nós temos aí uma limitação muito grave do ponto de vista sociológico, até antropológico e muito especialmente psicológico, para explicar por que um garoto de 11 anos comete um latrocínio por um bem aparentemente banal, como um par de tênis, mata um outro garoto da sua idade, né, que tem a frequentação garantida a um colégio de elite e sai à rua ostentando um conjunto, e essa palavra é uma palavra que se tornou sociologicamente importante, daí de ostentação, né? Ostentando um conjunto de bugigangas que, para aquela estrutura de autoestima, é considerada importante para a construção da sua identidade, tanto subjetiva como intersubjetiva. Um tênis, um boné, um telefone, um acessório, ou mesmo a marca e a grife das roupas que ele passa a exibir.
Então, o direito realmente precisa se aproximar de teorias que digam que, quando nós falamos em medo da sanção, não é o cálculo dosimétrico de uma pena que vai inibir o comportamento, mas sim uma concorrência entre uma oferta de desejo, né, uma oferta de prazer, uma oferta de satisfação que bens materiais e simbólicos estabelecem na concorrência com a ameaça do castigo. É um pouco sobre isso que eu vou falar hoje, sobre essa relação entre direito e moral em uma chave hermenêutica e analítica, tentando chegar ao conceito contemporâneo de exclusão social, que é um conceito especificamente sofisticado, na medida em que ele se separa da ideia de pobreza. E quando nós começamos a falar de moral no direito, nós temos com frequência um equívoco que é reiterado e acaba passando desapercebido para a maioria das pessoas. Nós falamos de moral e ética, né? E num mundo onde se tenta de alguma maneira intuitiva repudiar a corrupção, nós colocamos tudo num pacote, dizendo que aquilo é deplorável porque é contra a moral e a ética. E aí nós temos um problema histórico e que tem uma origem realmente etimológica. E talvez por isso nós não consigamos falar corretamente ou entender a estrutura da autonomia motivadora no comportamento juridicamente regulado. Uma sociedade bem regulada, do ponto de vista jurídico, é aquela na qual o direito coativo funciona pouco, porque a estrutura da autonomia voluntária da moral funciona o suficiente. Acontece, entretanto, que a maioria das pessoas acredita que nós nascemos com um senso moral instalado no nosso sistema sensório, neurológico, psíquico, como algo natural. Isso não é verdade. Não é verdade. O homem não nasce com a moralidade instalada no seu sistema psíquico como um computador vem da fábrica com um sistema operacional pré-instalado no seu HD. Seja o Windows, seja o iOS, seja qualquer outro sistema operacional, como o Linux, ou como qualquer outro que faça uma máquina desenvolver-se, né, com as suas ferramentas de inicialização e funcionamento mínimo. Não, a moral é algo completamente diferente e a metáfora da máquina não serve para descrever como nós adquirimos essa aptidão cognitiva de finalidade convivial, que é a estrutura ética, né, da qual o direito é apenas um epifenômeno de reforço motivacional e de estruturação de níveis de consensualidade que se tornam confusos entre sociedades hipercomplexas. O que são sociedades hipercomplexas? São aquelas nas quais o nível de frequentação a constelações axiológicas, a redutos de valores construídos a partir do isolamento, do convívio de determinadas comunidades, produz aquilo que o Kelsen chamava, e o Weber também, de politeísmo de valores. Uma característica essencial da modernidade. O que é a modernidade? A modernidade é aquele momento do século XX, onde se torna claro que no século XIX, no século XVIII, no século XVII e no século XVI, portanto, desde o advento da Reforma, né, a Igreja Católica perdeu o monopólio da dicção a respeito do que era o bem. E quando os protestantes mostraram que poderia haver uma outra interpretação do conceito de bem que não fosse aquela exclusivamente determinada pela Igreja Católica, né, abriu-se um sistema de concorrência aos valores que eram até então absolutamente monopolizados por um órgão que ditava o conceito de bem, o conceito de dever e o conceito de proibição. Eu digo isso porque nós estamos no Maranhão. Eu digo isso porque nós estamos na terra do Antônio Vieira. Eu digo isso porque nós estamos numa sociedade que não é fruto do iluminismo, que não é fruto direto de uma implantação radical da modernidade, mas sim uma sociedade que resistiu a isso. Nós somos fruto de uma experiência de resistência à modernidade que foi chamada de contra-reforma. Então, é muito específico da nossa estrutura social conservar elementos. Lembra que eu comecei falando sobre os resíduos da escravidão, o sadismo das nossas instituições? É muito
é muito comum nós detectarmos esses resíduos de resistência à modernidade igualizante. Essa repulsa à diferença de valores que, desde o século XVI europeu, se começou a naturalizar no convívio entre as várias morais. Então, o politeísmo de valores é isso, é o convívio entre o comunista, o socialista, o liberal, o católico, o calvinista, o vegetariano, o punk, o dark, o gótico, o sujeito do rolezinho, o playboy, o surfista. São éticas, estéticas, ideologias que tornam possível a aquisição de uma identidade pela adoção ou pela incorporação de determinada ordem de valores. Entretanto, aquilo que o Kelsen chamava de relativismo axiológico, isto é, nós não podemos escolher uma moral como sendo superior a outras para dizer o que é o direito. Qual foi a resposta que o positivismo deu a esse problema? Quando o positivismo detecta a impossibilidade filosófica de que haja uma supremacia de uma ordem moral sobre as outras para determinar o que é o direito, isto é, quando o justnaturalismo é aposentado, o positivismo propôs um conceito novo de substituição a isso, a ideia de validade. Uma ideia que está aí entre nós hoje, quando nós falamos de inconstitucionalidade, de anulabilidade, né, de ilegalidade, nós não falamos de injustiça, nós falamos de validade. Né? A tecnologia do direito como ciência normativa, ela se organiza ao redor dessa ideia fundamental, que é a ideia de validade. Mas quando Kelsen escreve a teoria pura do direito, o adjetivo puro, flexionado no gênero feminino, pura, ele não qualifica o direito, mas sim a teoria, né? É a teoria que é puro, o direito não é puro. Né? A teoria não é pura, a teoria é pura, na medida em que ela se separa do ponto de vista da economia, da sociologia, da história, para enxergar um fenômeno que é intrinsecamente complexo e multidisciplinar. O direito é formado da etiqueta, como estava falando o nosso colega aqui, falando de uma interpretação da etiqueta, né, e do comportamento protocolar nos espaços judiciais, da etiqueta à neurologia, passando pela economia, antropologia, sociologia, história, genética. É praticamente impossível encontrar uma disciplina que não tenha algum tipo de relação com o fenômeno jurídico. Então, o Kelsen não é um estúpido, ele não queria purificar o fenômeno jurídico. Queria purificar a estrutura das lentes cognitivas que o cientista social utilizaria para enxergar no fenômeno jurídico algo que outras ciências sociais não poderiam ver. Então, a pergunta fundamental que o positivismo colocou foi essa: o que vê quem vê o direito do ponto de vista jurídico? O que distingue a juridicidade desse ponto de vista de outras ciências sociais que também observam o direito do ponto de vista da historiografia, da antropologia, da economia, da matemática, da história, etc. Isso foi uma conquista evolutiva. O resíduo dessa conquista foi o fato de que, preocupando-se excessivamente com a validade, o direito acabou esquecendo das consequências daquilo que se dizia a respeito dessa validade, que é o problema chamado da eficácia ou da efetividade. E o problema da eficácia e da efetividade tem duas dimensões coordenadas. A primeira delas é a eficácia enquanto observância. A eficácia diz respeito à obediência dos indivíduos às normas. E essa obediência pode ser de dois tipos. Pode ser uma obediência voluntária, por uma aceitação pacífica dos comandos, por uma concordância subjetiva com eles, ou pode ser uma eficácia coativa, fruto do medo do castigo ou da sanção caso haja desobediência ou transgressão. Que elas chamam isso de dever jurídico. Dever jurídico é a adoção da conduta que evita a sanção. Bom, de um lado, a eficácia é isso, né? A eficácia enquanto observância, mas a eficácia também é a eficácia enquanto aplicação da norma, a jurisdição do sistema judiciário, a exaração de atos administrativos pelo Poder Executivo, a promulgação de leis pelos poderes legislativos. Também é eficácia, na medida em que se aplica normas para se produzir e se desproduzir outras normas. Portanto, essa tecnologia de fala, de discurso a respeito da validade, acaba surgindo como resíduo a ineficácia, a desfuncionalidade da efetividade do direito. E é sobre isso que nós podemos falar do ponto de vista moral, do ponto de vista daquela ciência que estuda a estrutura comportamental desde
de uma época que fundou a disciplina que se chama atualmente de ética ou filosofia moral. E agora eu retomo o problema etimológico que eu havia há bem pouco anunciado. A palavra ética, né? A palavra ética não precisa ser complementada com a palavra moral, porque ambas dizem exatamente a mesma coisa, são sinônimos. Ocorre que uma tem uma origem grega e outra é latina. Quando Aristóteles define a palavra ética, ele o faz com dois sentidos. E é isso que se perdeu e foi uma perda gravíssima, e ela produziu, por exemplo, consequências drásticas hoje que podem ser notadas na fala dos nossos colegas acadêmicos e até na fala do nosso colega acadêmico que fez uma intervenção sobre os efeitos da etiqueta no direito. Observe, a palavra ética provém do grego ethos, que, entretanto, em grego, guardava dois significados marcados por duas pronúncias diferentes. Havia a palavra ethos, com E fechado, que significava doutrina da educação de um caráter virtuoso, doutrina da paideia, do conjunto de instituições que iam da família ao Estado, que cuidavam da produção de um sentimento de justiça organizado por virtudes públicas, que eram repercutidas no campo do teatro. Aí a importância da tragédia. As pessoas, quando falam da Grécia, querem falar muito da democracia e da filosofia. A democracia e a filosofia são fenômenos importantes, mas o fenômeno que funda o chamado milagre grego é a tragédia. E a tragédia era a maior máquina de produção de virtude que já se viu na história das culturas ocidentais. Então, a primeira acepção da palavra ethos era essa: a educação de uma paideia, a educação de indivíduos em massa para o bem da polis. Entretanto, havia também a pronúncia da palavra ethos, com E aberto, né? Não mais o circunflexo, agora o tônico aberto, não o ethos, o ethos. Ethos significava conjunto reiterado de hábitos que se transmitem pela tradição. Ethos, aberto. É de ethos que vem a palavra etiqueta. Por isso que ethos tem a ver com consuetudinariedade de hábitos. Entretanto, quando Cícero foi traduzir Aristóteles, ele disse assim: olha, nós não temos uma palavra para falar isso que os gregos chamam de ethos. Vamos criar uma chamada mores, daí surgiu a palavra moral. Mas quando Cícero traduz ethos por mores, de onde moral, ele traduziu só a segunda parte, moral, como conjunto dos hábitos reiterados que garantem que uma conduta seja considerada aprovada ou aprovável. Então, nós perdemos a principal parte da ética, como ela foi traduzida para o latim, que era a educação pública dos homens para o bem da polis, e ficamos com a parte da etiqueta, da maneira mais empobrecida e talvez a mais primitiva que o homem tem de responder à seguinte pergunta: já que nós tratamos do campo do dever ser, a pergunta é: como é que as coisas devem ser? Como é que as coisas devem ser? Do ponto de vista do direito, a pergunta-chave é essa: como é que as coisas devem ser? E a resposta mais intuitiva e talvez mesmo natural que se pode dar a essa indagação é a seguinte: as coisas devem ser como têm sido. As coisas devem ser como foram. Então, essa percepção do direito como uma técnica de afiançamento, de promoção da previsibilidade, quer dizer, de evitação das surpresas e das decepções, ela tem uma força conservadora muito grande. Se eu digo que as coisas devem ser como têm sido, eu não tenho uma resposta mais profunda para dizer o seguinte: olha, minha filha, a tua saia é considerada inadequada para um ambiente como esse, está muito curta, ou você não deveria usar um calção no ambiente de uma sala de audiências de sessões do tribunal, você deveria usar uma roupa mais consentânea à etiqueta. Mas por quê? Porque as pessoas sempre fizeram isso. Essa é a resposta que a parte conservadora da moral fornece. É uma resposta que serve para a gente entender por que os militares usam um código rígido, né, e inclusive visual, pré-verbal, de identificação entre as suas hierarquias. O código funciona